Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa O País Econômico num dia em que perdeu a vida o economista Firmino Mcavel, que várias vezes neste espaço deu as suas contribuições, apresentou as suas ideias em relação ao desenvolvimento do país. Hoje vamos discutir três principais assuntos econômicos que marcam a semana, nomeadamente as explicações que o Ministro da Economia e Finanças deu ontem na Assembleia da República sobre a dívida pública, a visita do Presidente da República à China num ambiente de crispação com os parceiros ocidentais de cooperação e também as dificuldades na indústria extrativa, à luz do seminário que houve esta semana e que a Vale, Sasol e a Kenmare em Nampula apresentaram dados bastante assustadores, sobretudo os que têm a ver com o desemprego. Para fazermos esta discussão, conto com Fátima Mimbiri, que é investigadora no Centro de Integridade Pública, conto também com o economista João Mosca, que é professor universitário. Começo por si, Fátima. O Ministro da Economia e Finanças foi à Assembleia da República. Na verdade, boa parte da informação é aquela que já tinha sido anunciada na comunicação que o Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia e Finanças e o Ministro das Pescas fizeram no gabinete do Primeiro-Ministro. Um dado importante desta vez é que o Ministro diz que a empresa MAN está com dificuldades de pagar a primeira fatura e o Estado corre o risco de pagar 178 milhões de dólares ainda este mês se a MAN não conseguir. Como é que interpreta a explicação e os dados anunciados pelo Ministro da Economia e Finanças nesta explicação à Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República? Muito obrigada pelo convite. Saudar os telespectadores e me juntar aqui no CIPO na apresentação do pesado à morte ou à perda do professor Firmino Mcavel, que foi uma pessoa bastante relevante no debate público sobre o desenvolvimento de Moçambique. Os meus pêsames à família enlutada. Em relação à questão que coloca, não houve grandes novidades no discurso que o ministro foi apresentar, conforme referiu, e até houve muitas incongruências ou inconsistências que penso que vamos aprofundar ao longo do debate. É óbvio que era de esperar que uma empresa que não sabemos onde é que ela está sediada, não tivessem condições de pagar. E mesmo a própria Proíndicos e mesmo a Ematum, que o governo insiste em dizer que está a produzir e que um dia vai estar em condições de pagar. Um dia vai estar. A questão é quando é que ela vai estar em condições de pagar. Se é que vai estar em condições de pagar. Então, claramente, há muitas lacunas no discurso governamental, porque não nos diz concretamente. No momento diz que o governo só vai assumir a dívida pública, mas não nos diz qual é, não faz a separação concreta de qual é realmente o serviço da dívida pública e o serviço da dívida privada. Não nos faz esta distinção. Portanto, se formos a olhar para a renegociação ou reestruturação que houve da dívida que resultou na redução do valor de 200 milhões para 79 milhões de dólares anuais, não nos dizem esses 79 milhões se são os referentes aos 350 milhões da Ematum ou se são referentes aos 500 milhões do governo. Portanto, há muita falta de clareza e o dia 23 está aí a chegar, é já a próxima segunda-feira, e efetivamente o Estado terá que pagar. As garantias servem exatamente para isso. Então, eu penso que o discurso governamental é um discurso paliativo, de tentar tapar o sol com a peneira, porque todos nós sabemos que estas empresas não estarão em condições, pelo menos nestes primeiros 5 anos, de pagar as dívidas. Se for olhar para o relatório da própria Matum de 2014, que foi publicado no ano passado, 2015, claramente esta empresa diz que está a produzir, mas está no vermelho. E teve, inclusive, de ir buscar dinheiro à GIPS para pagar salários dos seus funcionários. Então, do que estamos a falar concretamente? Eu penso que o governo tem que abandonar essa tática de resolver um problema cometendo o mesmo erro, que é informação incompleta, informação não verdadeira. Eu penso que este é o momento de apresentarmos os dados reais do que está a acontecer efetivamente e o governo tem que nos dizer como é que está a pensar em resolver este problema. Muito bem. Professor Mosca, a Fátima quer dizer que, afinal de contas, este esclarecimento do Ministro da Economia e Finanças não foi, no fundo, um esclarecimento, veio ainda alimentar dúvidas, até porque em relação a estudos de viabilidade dessas empresas,
plano de negócios e, sobretudo, a capacidade delas de virem a pagar as dívidas também não foi apresentada. Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite aos seus telespectadores. Termino, éramos colegas de conversas, discussões, éramos amigos e, portanto, era uma pessoa que nos estimávamos e, portanto, mais uma vez, e mais importante, toda a família colocou. Estou de acordo que não houve avanços, informações suficientes para aclarar mais do que já aclarou. Eu lamento que Malayana tenha que tomar este tipo de posicionamentos enquanto membro do governo, porque também o conheço pessoalmente e tenho por ele estima profissional, mas infelizmente como político terá que desenvolver alguns papéis que quase que para mim me fica irreconhecível o Malayana que eu conheço, não? Mas entendo que como político ou como exercendo funções políticas, mesmo que não de muita longa duração, espero, a bem dele, que tenha que desempenhar este tipo. E há respostas sobre porque é que o processo não foi à Assembleia da República, porque é que se escondeu aos representantes do povo moçambicano essas dívidas. A justificação apresentada por Malayana é uma justificação apresentada já pelo Primeiro-Ministro, dizendo que é um país que estava em guerra, em que há um partido que é simultaneamente parlamentar e faz um conflito armado, a guerra, e, portanto, por razões de segurança do Estado, isso não foi comunicado. Naturalmente que isto é uma desculpa muito pouco séria, na medida em que hoje, no mundo em que nós estamos, tudo se acaba de conhecer, como se acabou de conhecer, infelizmente, pela via de informações vindas do exterior, o que agrava mais ainda e põe mais ainda numa situação difícil o próprio governo. Eu penso que é bom que se aceite definitivamente que se cometeram irregularidades nos processos de condução destes investimentos. É bom que se reconheça definitivamente que houve ilegalidades e é bom que se reconheça também que existe uma vontade genuína para o apuramento das responsabilidades e caso existam casos de criminais que sejam julgados. Encaminhados. Isto é preciso ser reconhecido publicamente, não foi ainda, e anda-se com justificações que penso que acabam por não enganar a ninguém. No discurso desculpe só um pouco mais, no discurso de Malayana, mais uma vez se notou que, ok, a situação é esta, mas o futuro nos vai resolver. As perspectivas futuras são boas. A dívida continua sendo boa, segundo Malayana. Porquê? Porque será paga um dia. As nossas empresas, essas empresas têm estudos de viabilidade e esses estudos de viabilidade indicam que existirá rentabilidade, existirá retorno de capital e as dívidas serão pagas. Ora, o que se passa neste momento é que todas as indicações que existem, seja de natureza da operação das empresas hoje, do estado financeiro e económico das empresas hoje, do estado operacional das empresas hoje, da própria Matum, na sua capacidade pescatória neste momento. Aspectos tecnológicos que acabaram por, já se sabiam, mas acabaram por ser revelados publicamente, de que são barcos que, alguns deles, não estão ajustados à pesca para o que foi. Então pergunta-se, mas só agora é que se descobre isso, antes não se descobria isso, como é que se importaram equipamentos com aquele valor sem que houvesse uma aferição técnica, uma verificação técnica sobre a adaptação daqueles meios tecnológicos à pesca. Tudo isso são questões muito, muito confusas. Vem agora acrescentar-se mais os aspectos de toda a engenharia obscura que existe na compra de material bélico, inclusivamente com empresas do filho do Sr. Armando Guebuza metidos no assunto. São coisas absolutamente estranhas que, a bem do governo, a bem da credibilidade do país, a bem da Constituição, será bom esclarecer antes que os esclarecimentos venham de fora, antes que existam situações muito mais complicadas, porque o governo deve acreditar que se eles não informam claramente, as informações vão sair de algum lugar. Muito bem. Fátima, dois aspectos que o ministro anunciou para já embora não se tenha assumido categoricamente, que a suspensão dos parceiros, da ajuda dos parceiros de cooperação
pode durar até o fim do ano e que o governo está a preparar um plano B. E este plano B consiste em austeridade. O ministro da Economia e Finanças já tinha dito há algumas semanas que ia se cortar em várias áreas, combustíveis, viagens, e as áreas que não seriam sacrificadas seria educação e saúde. Mas esta ideia se o governo começa a prever esta suspensão até o final do ano, ainda que haja alguma austeridade, isso quer dizer que a economia no geral vai regredir completamente. Vai retrair, porque na verdade a economia funciona muito com expectativas e se nós olharmos um pouco para a dinâmica da nossa própria economia, temos um setor privado, as pequenas e médias empresas, que estão muito ancoradas ou dependentes daquilo que é a contratação de serviços do Estado, então significa claramente que alguma coisa não vai correr bem. Por outro lado, enquanto não se fechar todo este processo, não haver esse esclarecimento, esse due diligence que o FMI está a levar a cabo, isso também de alguma forma não vai abrir espaço para que os investidores ganhem confiança em Moçambique, porque nós achamos que esta questão só está a afetar os próprios os doadores que nos oferecem dinheiro, mas é preciso lembrar que estes doadores, os investidores vêm de países destes mesmos doadores, e quando não há esta confiança, significa que o investidor não há de vir aqui. Olhe que o projeto de gás natural da Anadarko começa a ficar cada vez mais em banho-maria, e este processo não começou hoje, iniciou já há algum tempo, desde 2013 que se avança a possibilidade da declaração final de investimento, mas nós notamos que há uma tendência de ir retardando ainda mais para ver como é que isto vai desenvolver, porque o risco que existe é que o Estado comece a puxar pelo desespero aos grandes projetos e usando os argumentos que nós já vínhamos apresentando como sociedade civil de que é preciso renegociar os projetos porque elas gozam de incentivos fiscais exagerados. Então, pode ser que as empresas estão a prever que provavelmente elas possam ser vítimas. Isso não há de ser novidade, não é um caso só que acontece em Moçambique, e as empresas precisam de segurança e a segurança começa exatamente em ter uma situação macroeconômica estável, que neste momento não existe. Então significa que há muitos, vai haver um retardamento, não há dúvidas, sobretudo ao nível da deterioração da questão do emprego, porque como dissemos, as pequenas e médias empresas em Moçambique são dependentes do procurement público, e o procurement público mais dia menos dia vai ter que reduzir porque não há dinheiro, embora estejamos a ver alguns abusos que continuam a acontecer ao nível do procurement público. Por exemplo, o Ministério das Águas Territoriais, 5 dias depois do ministro ter anunciado que vai fazer essa austeridade, anunciou a adjudicação de um concurso de 10 milhões de dólares para aquisição de serviços de agência de viagens. Quer dizer, num momento dizemos uma coisa, no outro momento dizemos outra, mas esta bonança cenário não é muito bom. Então, nós achamos que o que pode resolver esta situação é o governo vir esclarecer isto como deve ser. E uma das formas de esclarecer isto como deve ser é ir à plenária. Por que não vai à plenária? Nós, neste momento, todo tipo de informação, a informação que o ministro foi apresentar à Comissão do Plano e Orçamento e do Primeiro-Ministro. Portanto, há questões que não só aquele grupo, a Comissão não é composta por deputados de todas as bancadas, etc. Então, é preciso que haja um debate mais alargado, um debate em que possam ser colocadas questões e nós possamos, por via dos deputados, no sentido mais alargado, colocar algumas questões que eles, se calhar, não têm ideia de que é necessário colocar estas questões. Por exemplo, o ministro respondeu de forma bastante superficial a uma questão bastante importante, que é qual é o impacto destas dívidas no bolso do cidadão. E o ministro diz que não vai haver impacto nenhum. Sinceramente, como é que não vai haver impacto nenhum? Embora o governo diga que vai continuar a fazer investimento ao nível do setor de saúde, não há garantias de que vai haver dinheiro suficiente para continuarmos a comprar medicamentos. E se não houver dinheiro para os medicamentos, significa que o cidadão terá que gastar um pouco mais para ir comprar ao privado. Como é que não está a afetar o bolso do cidadão? Então eu penso que nós temos que ser sérios, o governo tem que levar muito a sério a comunicação da questão.
não é um assunto para levar de ano no leve. Este é um assunto bastante sério. Estamos a falar de 7 anos para pagar os juros e depois quantos anos para pagar o capital. Ninguém nos diz isso. E depois a questão da dívida soberana, que é outro assunto. O ministro diz que, bom, transformar a dívida da Proíndicos, a dívida comercial da Ematum, numa dívida soberana não é bem assim. Como não é bem assim? Como não é bem assim? O que é que transformaram em dívida soberana? Se formos a olhar o comunicado que foi emitido pelo governo, pelo Conselho de Ministros, depois de promulgar, não sei se é assim que se diz, depois de terem ratificado o acordo de reversão dessa dívida, era que a dívida toda dos 800 milhões passava para o Estado moçambicano. E hoje nos estão a dizer que não é bem assim. Como não é bem assim? Por que nós temos que pagar a dívida de uma empresa que foi criada sem que houvesse um estudo de viabilidade? Por que nós temos que pagar a dívida de uma empresa que foi pedir um empréstimo, pagou todo o valor e, quando é a vez de pagar, amortizar uma parte da dívida, vai buscar a mesma empresa a qual pagou o dinheiro, uma parte desse valor para pagar a dívida? Isto é demais estranho. E me junto aqui ao apelo que o professor Mosca faz de que é preciso que haja uma investigação muito séria, porque há nuances bastante estranhas, bastante obscuras à volta deste negócio. Muito bem, professor Mosca, o ministro também chamou a atenção que o grande problema não são as garantias que o Estado deu a essas empresas. O grande problema que ameaça a dívida é a instabilidade cambial, é a depreciação do metical. Isso pode conduzir a dívida à insustentabilidade. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que queria comentar é que, de fato, por aquilo que o Ministro da Economia e Finanças disse, tendo em conta a austeridade, isso quer dizer que a vida dos moçambicanos vai ser mais difícil este ano? Eu iria começar por essa última parte. O Estado moçambicano hoje não tem dinheiro para pagar aquilo que tem para pagar. E por mais cortes que existam, por mais austeridade que exista, o orçamento do Estado nunca será suficiente para assumir os compromissos que tem a partir de 2017. Portanto, podem-se poupar alguns dinheiros, sim, em algum tipo de austeridade, mas não é por aí que se resolve o problema. Isso é uma forma de desviar a atenção, não é? O problema da dívida só é resolvida quando for tudo declarado nos aspectos legais, processuais, de responsabilização, nos aspectos económicos, e houver por parte do FMI em primeiro lugar, e depois os outros países doadores e outras instituições financeiras internacionais recuperarem a confiança que podem ter em Moçambique e continuarem a financiar a economia moçambicana de uma forma ainda mais forte que financiavam até aqui. Sem essa solução, não há saída para a economia moçambicana. A economia nacional não tem capacidade hoje para resolver os problemas financeiros que foram levantados. Isso para dizer o quê? Para dizer que, voltando à taxa de cambial, conforme referiu, que é a primeira questão que colocou, o problema da depreciação do metical não começou com a crise da dívida, com este anúncio desses problemas da dívida. A depreciação começou em novembro de 2015 por outras razões que não estas. E essas razões são aquelas razões que justificam aquilo que eu disse anteriormente, que a economia moçambicana não tem capacidade para pagar as dívidas neste momento, tal como está a situação económica e financeira do país. A valorização do metical teve razões outras, o problema da desvalorização, o problema das exportações, dos preços internacionais, a questão da retirada, da redução da ajuda externa, um conjunto de outros fatores que não têm nada a ver com a dívida. Portanto, a dívida veio agravar, sim, o problema de cambial. E o problema cambial, por sua vez, agrava a própria dívida. Portanto, há aqui um ciclo de reforço mútuo, isto é, a taxa de câmbio agrava a dívida agrava a taxa de câmbio. Portanto, não vale a pena estarmos a responsabilizar que esta dívida vem provocar novos problemas, porque, como vamos ver no ponto a seguir, quando falarmos das empresas de indústria extrativa, os problemas não são de agora, os problemas são muito antigos. Isto é, estávamos em situação de crise já há bastante tempo,
Neste momento estamos num pico de crise, isto é, a crise deu um salto qualitativo importante, mas a estrutura, a natureza e as razões da nossa crise económica e financeira são estruturais, não são só desta dívida. Portanto, isso tem que ser visto desta maneira e todas as tentativas de agora imputar as responsabilidades a este fenómeno da dívida, a retirada do FMI, da ajuda externa, etc., são formas absolutamente superficiais e talvez diversionistas da parte da governação que, infelizmente, a governação deve entender, ou ainda não entendeu, que a sociedade está cada vez mais informada e já não aceita mais este tipo de conversa, este tipo de discurso absolutamente para crianças. Nem um estudante eu dou aulas de macroeconomia na faculdade e muitos alunos dizem que, ao comentar este disco, que eu ponho isso à discussão, dizem eles próprios, não acredito, eles próprios comentam de uma forma bastante assertiva e negativa todo tipo de posições que o governo tem, porque basta um aluno do segundo ano de economia saber ser um aluno médio para saber que toda esta discussão que o governo tem tido e estas justificações são discussões que não têm qualquer sentido e não têm qualquer fundamentação. Não é? Muito bem. E como é que é o boicote do partido Renamo? Há um debate deste nível. A Renamo defendia que isto devia ser discutido em plenária, porque aí teria mais seriedade, seria vinculativo e não ao nível de uma comissão. Quer dizer, a Renamo pode ter razão na medida em que este assunto tem um estatuto que ultrapassa os níveis de uma comissão e que devem ser discutidos em plenária, e a discussão em plenária tem naturalmente outra força, outro poder e outra visibilidade e mesmo outra credibilidade, mesmo para a confiança que os jogadores têm, mesmo para uma questão de democracia e de transparência dos processos. Outros partidos, a Frelimo e também o MDM, dizem que não, nós podíamos discutir primeiro nas comissões e depois levarmos à plenária. Ora bem, se isto é assim e a discussão vai à plenária um dia, pois ficamos satisfeitos, não é? Mas temo que isso não vai ser assim. Porquê? Porque tudo isso são formas de entretenimento para ganhar tempo, eventualmente para o governo ter a posse de mais informação, para depois, eventualmente, talvez haver uma sessão plenária. Portanto, eu penso que a Renamo quis afrontar a questão logo de uma primeira aproximação imediata e acho que tem o seu ponto de vista defensável e só talvez possa perder um pouco de razão caso, de facto, este assunto venha à plenária. Mas, mesmo assim, indo à plenária, já o assunto foi discutido a nível das comissões. Eu ontem a Comissão dos Assuntos do Orçamento e Economia e Plano de Orçamento, estiveram presentes membros da sociedade civil, como assistentes ou como observadores. Nós tivemos lá pessoas, o Observatório do Rural teve lá uma pessoa que trabalha na secção das políticas económicas, políticas públicas, e o que foi dado a conhecer é que tudo o que foi dito, conforme já disse anteriormente, acaba por não ser esclarecimento nenhum. Se esta discussão continua assim, então tenho muitas dúvidas que o Governo ou o próprio Parlamento tenha a capacidade ou tenha a autonomia em relação a certas forças de interesses e grupos de interesses económicos e políticos dentro da própria Frelimo suficientes para levar o assunto em plenária, porque levar o assunto à plenária não só pode dar uma imagem de maior democraticidade, de maior abertura e de maior visibilidade dos assuntos e de maior recuperação de alguma confiança por parte dos doadores. Penso que é uma das condições de alguns doadores que esses assuntos sejam rediscutidos em Assembleia da República, e o que não foi feito até aqui. Portanto, eu espero que este assunto venha a ser discutido em plenário. Bem, Fátima, para encerrarmos mesmo este capítulo, qual é a sua opinião em relação à decisão da Renamo, que boicotou esta sessão na Comissão de Plano e Orçamentos, da qual é membro naturalmente e teria mais deputados que o MDM, por exemplo?
Bom, eu acho que a Renamo está a ser consistente com o seu posicionamento desde o início. A Renamo foi o partido que criou condições para que o governo fosse ao Parlamento e a Frelimo chumbou. E me parece aqui haver um pouco, se estivermos a discutir isto politicamente, há aquilo que nós chamaríamos de retaliação, do tipo, quando foi a nossa vez, vocês não acharam que era importante, agora nós não temos interesse, é tarde demais. E, ao mesmo tempo, é como se estivessem a fazer uma pressão para que o debate saia, porque as discussões ao nível das comissões são discussões muito limitadas e o nível de participação, se olharmos para o número de deputados que a Renamo tem na Assembleia da República e o número de deputados que tem representados nessa comissão é bastante reduzido. E o tempo também que se dá para este tipo de discussão é muito limitado e olhando para a complexidade, para o tipo de perguntas, porque à medida que o governo vai respondendo, vão surgindo também mais questões, porque esclarecimento é isso. E naquelas condições não é possível que haja este esclarecimento, este debate como deve ser. Eu entendo nesta perspectiva. É óbvio que o boicotar, não participar, é uma medida extrema, não é? Mas podia participar e dizer, olha, ainda achamos que isto é o início, mas temos que avançar para o nível em que as discussões são muito mais abertas. E eu gostaria de sublinhar aqui que, apesar da comissão, o grupo da sociedade civil que trabalha de monitoria do Orçamento do Estado ter sido convidada, a forma como os trabalhos das comissões acontece é muito fechado, muito limitado. Eu me recordo que quando da discussão das propostas de lei de minas e de petróleos, nós tentamos participar na sessão para ouvir o que a ministra ia responder, o que os representantes das várias instituições ligadas à exploração do setor dos recursos iriam responder e não nos foi permitida a entrada. Isto significa que o cidadão comum interessado não tem como aceder à informação direta. Então, e a plenária da Assembleia da República é este mecanismo, este veículo que nos permite estar dentro deste debate e garante que as discussões são realmente transparentes e todos nós temos acesso a ela. Então, eu penso que é uma medida extrema, obviamente, mas é uma medida de força e que tem a sua razão de ser, porque a Renamo está a tentar ser relevante, mas pela forma como os processos ocorrem em Moçambique, ela acaba tendo limitações pelo fato da Frelimo ter a maioria. E eu gostaria, só para terminar, de dizer que o governo ou a Assembleia da República que consegue chamar o governo para uma sessão, ou o governo reconhece o papel das comissões de trabalho, por que não reconheceu o papel das comissões de trabalho para ir colocar a questão da dívida, uma vez que o assunto é de defesa nacional, é de segurança de Estado, significa que não deve estar no domínio de todos nós. Mas a Assembleia da República é um órgão soberano, tem privilégio em termos de acesso à informação e também tem obrigações de garantir sigilo ou proteção de informação que possa ameaçar a tal segurança do Estado. Porque que não houve deste governo, não estou a tirar as culpas da dívida deste governo, mas estou a tirar as culpas de não ter explicado ao povo moçambicano, quando assumiu o poder, qual era o ponto de situação, ainda que tivesse feito neste âmbito fechado que são as comissões, ainda que tivesse sido incluído outras instituições relevantes, porque não cabe na minha cabeça, pelo menos, que se tenha conseguido contornar instituições como o Banco de Moçambique, que é o gestor da dívida, instituições como o Tribunal Administrativo, que é o auditor das contas do Estado e que é o tal que diz ok, porque estamos em condições de honrar com os nossos compromissos. Não cabe na minha cabeça que isso tenha acontecido e o argumento vira ser segurança de Estado. Estas instituições, no final do dia, não tomam decisões importantes que dizem respeito à segurança do Estado, porque que elas não foram informadas? Então, aqui, mais uma vez, há, como eu dizia, nuances bastante obscuras e que nos levam até certo ponto a suspeitas mesmo de que há contornos criminais e que é preciso investigar. As instituições de justiça têm que mostrar serviço para merecerem o nosso respeito e este é um exemplo para que tal aconteça. Muito bem, Fátima. Vamos agora observar um breve intervalo
Voltamos para discutir as dificuldades na indústria extrativa à luz do seminário que houve esta semana e também a visita do Presidente da República à China no ambiente de crispação com os parceiros da cooperação ocidentais. Até já. Neste episódio, conheça a história do bairro dos grandes artistas plásticos e escultores moçambicanos. Junte-se a nós nesta aventura e mergulhe no passado e nos sonhos do bairro do aeroporto, construído por moradores humildes e por funcionários do Aeroporto Internacional de Mavalane, em Maputo, a da Europa. Eles representam o povo. Renamo deve e de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. O Parlamento veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Como é que Moçambique, em especial, pode tirar partido dessas experiências? As mediatecas, para nós, como eu disse, é um centro de encontro, é um espaço democrático. Devemos olhar para tecnologias emergentes e as áreas que precisam de serem preenchidas. É preciso dar essa parte ao setor privado como principal motor ou veículo de desenvolvimento. Temos agora 2 pontos. Professor Mosca, já era previsível. A Vale, por exemplo, já vinha naquilo que fosse possível dentro dos quadros das competências do governo, 200 trabalhadores. A Sasol cortou o orçamento para a responsabilidade social e a Vale, todos nós conhecemos as dificuldades, o despedimento e a quase morte de toda a cidade de Tete por causa da economia que a Vale lá tinha criado. Elas atravessam. Pode estender a sua mão no sentido de assegurar os empregos que são importantes e a economia que estas empresas nas províncias ou nas zonas. Revela o que agora se revela de uma forma mais organizada e sistematizada através de uma conferência ou reunião, não sei o que foi, ontem, antes de ontem. Não é um assunto novo. Os despedimentos que já vêm acontecendo na própria Anadarko, no norte, na bacia do Rovuma, tudo isso são fenómenos que vêm acontecendo já, também são conhecidas já há muito tempo. As dificuldades que existem de operacionalidade por razões de infraestruturas e outras, e até de não cumprimento por parte do Estado de alguns compromissos que tinham, a situação agravou-se em função do mercado internacional de crise, já perante uma crise pré-existente, não é? Que agora se anuncia. Sobre a sua pergunta diretamente, pois eu acho que o Estado hoje, nas condições em que está, penso que não tem qualquer capacidade para dar ou retribuir ou compensar, seja no que for, a essas empresas, não é? O Estado penso que já deu suficiente benefícios fiscais para essas empresas. O Estado já foi bastante benevolente no aspecto dos despedimentos dos trabalhadores moçambicanos perante a situação económica e financeira produtiva dessas empresas. O Estado não cumpriu com o conjunto de compromissos que tinha perante as empresas.
E, portanto, a situação económica financeira do Estado não tem como fazer qualquer ação junto do Estado. Mas duvido que o Estado, independentemente de ser o Estado moçambicano ou de qualquer, independentemente da crise em que as empresas multinacionais estão, não acredito que um Estado qualquer que seja, tenha como responsabilidade acudir às situações críticas, prejuízos que as multinacionais têm. As multinacionais sabiam, ou deveriam saber muito bem em que contexto estavam operando, os níveis de risco que possuíam, deviam conhecer e sabem perfeitamente as grandes flutuações do mercado internacional e, portanto, tudo isso faz parte do risco. Portanto, era possível estas empresas preverem esta situação? Podem não prever com exatidão os ciclos das flutuações do preço internacionais, mas também é verdade que já se falava na altura que o ciclo do carvão é um ciclo de médio prazo, porque os grandes consumidores de carvão estão neste momento, que a Índia, a China e a China sobretudo, estão transformando as suas indústrias para tecidos económicos tecnologicamente mais modernizados, com não só dentro da própria China, mas também a poluição e a contaminação ambiental global do planeta, e, portanto, eles estão modernizando as suas indústrias. E as indústrias que mais poluíam na China e na Índia, além dos transportes dos carros, são as grandes indústrias movidas a carvão e outras fontes energéticas altamente poluentes. Não é? Então, sabe-se que o carvão é uma dessas fontes energéticas que estão em ritmo acelerado de substituição por tecnologias mais limpas, por tecnologias menos agressivas para o ambiente. Então, esse fenómeno a médio e longo prazo conhecia-se. Agora, que existe num determinado momento, por razões concretas, uma saída mais brusca, é possível que essas saídas bruscas não sejam perfeitamente previsíveis. Não é? Mas as multinacionais assumem riscos, e um dos riscos, com certeza, que é a flutuação dos preços internacionais, e só a elas compete suportar esses riscos e os prejuízos que daí vêm. Portanto, não creio que o Estado tenha que ter alguma responsabilidade de acudir aos prejuízos financeiros de uma multinacional que opera em Moçambique. Não é? Muito bem, Fátima, tem a mesma opinião que estas empresas, tendo em conta a sua experiência, já deviam prever estes ciclos, e qual seria o papel do Estado para, pelo menos, assegurar empregos e impostos? Bom, o Estado tem um papel muito importante para assegurar os seus impostos. E no caso de Moçambique, nós abrimos muito mão desses mesmos impostos quando concedemos incentivos fiscais excessivos a estes projetos. Se olharmos para a própria Kenmar, ficou por aí, está quase que a terminar as suas isenções fiscais em termos de, por exemplo, pagamento completo do imposto de renda, por exemplo. Então, eu penso que, como diz o professor Mosca, eu concordo absolutamente que as empresas estão dentro de um contexto do mercado, pela experiência que elas têm. Uma Vale, por exemplo, é a segunda maior do mundo. Não faz sentido que ela hoje venha pedir, como eles dizem, arrego ao governo moçambicano para saírem do sufoco de uma situação que é bastante previsível. É previsível, eles sabem que estão a operar num mercado bastante volátil, em que os preços aumentam e baixam. E o mais interessante é que quando os preços estavam bons, em 2012, a Vale já tinha iniciado a operação em Moçambique, embora nunca tenha conseguido operar dentro daquilo que é a sua capacidade de produção, mas aqueles ganhos com quem partilhou. E, sobretudo, recordando que ela ainda estava na fase de recuperação de custos, primeiro, e recordando que ela ainda está dentro das isenções fiscais que o Estado deu. Eu penso que é pedir demais que o Estado facilite ou dê novos incentivos fiscais. Mas não há o risco aqui destas empresas, por exemplo, já há despedimentos, isso tem um impacto social. A Sasol, por exemplo, disse que quase chegou a ponderar em fechar as portas. A Vale diz que investiu numa nova mina, está a construir linhas férreas. O risco do Estado, tendo em conta o ambiente que se vive hoje, não encontrar formas de garantir a sobrevivência dessas empresas, ainda que não seja financiá-las ou suspender determinados impostos, não é prejudicial também para o país colocar em risco empregos, colocar em risco impostos, colocar em risco o conjunto de empresas que se formam ao lado destas grandes empresas e fornecem serviços?
Eu penso que aqui nós temos um TPC a fazer, uma coisa que o nosso governo não costuma fazer. Quando eu digo nosso governo, estamos a falar da experiência que temos de governação deste país, não fazemos TPC. O TPC seria olhar, por exemplo, para o nível de contribuição desses projetos e verificar se nós atribuirmos novas isenções, novas facilidades, que é o que provavelmente estejam a pedir, o que é que isto vai implicar, o que é que vai mudar. E se nós estamos a dizer que estes projetos já beneficiam de excessivos benefícios fiscais, significa que a sua contribuição é quase zero. Então, obviamente, há empregos a salvaguardar. E eu penso que é aí onde o Estado moçambicano, na perspectiva de como é que, no debate que tem que ser feito, de como é que, ok, estamos em crise, os recursos estão ali, são nossos, como é que nós rentabilizamos isso? Essas pessoas não são inúteis. O Estado pode usá-las, elas adquiriram um grau de conhecimento e tem a sua utilidade. Então, e o Estado tem déficit de pessoal, e nós sabemos, e precisa dessas pessoas para ajudar a pensar estrategicamente como é que pretende fazer a exploração no futuro, planificar, etc. Toda esta discussão que tem que ser feita de hoje, aprendemos com a crise, de hoje em diante, para evitar que situações iguais voltem a acontecer, o que é que nós temos que fazer, qual é o nível de preparação que temos que ter como Estado. São estas pessoas que nós temos que usar. Então não vamos pensar que estas pessoas, ao não trabalharem mais na Vale, significa que estas pessoas deixam de ter utilidade. Hão de ter, quando o Estado quiser usá-las, já de usar. E é preciso dizer que a nossa situação, embora na discussão de segunda-feira tenha-se mostrado para o nosso nível é grave, mas há situações muito mais graves. Uma questão que nós não nos colocamos é por que a Vale fechou as suas operações na Austrália, onde tem quadros melhores qualificados, condições logísticas melhores que Moçambique e ainda a estrutura de custos mais baixos que em Moçambique. Por que fechou na Austrália e continua em Moçambique? Estas questões nós não nos fazemos. E a própria Anadarko, a própria Vale, desculpe, tem que responder-nos. Por que continua em Moçambique se está com tantos prejuízos como o diz, e nos está a dizer isso há mais ou menos 2 anos. Então eu penso que nós, conhecendo um pouco a dinâmica das multinacionais, temos que ter cuidado nas discussões que temos com estas empresas, não pensar que elas são imaculadas, porque elas não são, elas têm algum interesse e, obviamente, o fato do governo ter atribuído um regime especial que facilita para a Anadarko e para a Eni, estas empresas hoje estão a vir e dizer, bom, governo, se você fez isso com os outros, então faça conosco. Nós estamos a ver um pouco esta tendência. Uma das questões que eu coloquei durante esta reunião na segunda-feira foi porque a Vale dizia, nós queremos um espólio legal, que o governo nos conceda um espólio legal para facilitar a atração de novos financiadores para Moçambique. Eu perguntava, quando fala de espólio legal, o que é concretamente? Tem que ser direto? E diziam, se a Anadarko está aí a negociar com o governo questões legais, por que nós também não podemos ter algumas facilidades? Tipo, se calhar estão a falar aí de isenções à lei, etc, etc. E o que é que isso no final do dia vai significar? É este TPC que temos que fazer. Portanto, nenhuma decisão tem que ser tomada de ânimo leve, mas temos que lembrar que estas empresas têm responsabilidade sobre o trabalho que elas fazem. Era previsível que os preços baixassem, elas têm consciência. E como é que elas se prepararam para lidar com este nível, com esta situação? Agora, o que pode estar a acontecer é que o nível de queda dos preços esteja muito acima daquilo que previam ou que era previsível. Se for esta discussão, penso que vamos discutir nessa perspectiva, de que não era isto que esperámos e o que nós esperávamos era isto, o que é que podemos fazer para poder sobreviver. Agora, dizer que o Estado tem que continuar a relaxar, quando é que vai ganhar? Porque no momento da bonança, ganharam sozinhos. Muito bem. Professor Mosca, perante este quadro difícil da economia, o presidente da República, Filipe Nyusi, viajou para a China para uma viagem de Estado de uma semana, de segunda, e só volta sábado, e a presidência explicava que o principal objetivo era o reforço da cooperação e da solidariedade. A minha pergunta é como é que lê esta visita do presidente? É verdade que uma visita deste nível, ainda por cima, sendo de Estado que foi autorizada, foi preparada já há bastante tempo, mas é feita num contexto
em que os parceiros do Ocidente suspenderam o financiamento e existe uma relação de alguma desconfiança. O presidente foi para um país onde o dinheiro é fácil, porque os condicionalismos praticamente não existem, e há uma relação também com esse país bastante antiga. Como é que lê esta viagem do presidente, que é feita nesta altura bastante conturbada? Bem, eu não acredito que uma visita presidencial seja programada em 1 ou 2 meses, não é? Portanto, esta visita com certeza que já foi programada há muito tempo, inclusive antes do conhecimento desta crise da dívida, chamada crise da dívida, e, portanto, talvez pudesse mudar alguns pontos da agenda a debater com o governo chinês, não é? Eu não acredito que o governo chinês tenha atuações e assuma compromissos muito distantes do aquelas que o FMI e a cooperação europeia vai fazer. Tanto mais que o China é membro do FMI, portanto tem que cumprir certas regras do FMI, e tudo que seja financiamentos externos, e particularmente neste caso a Moçambique, o FMI não pode, o China não pode de forma nenhuma tocar uma música diferente daquela que o FMI vai marcar a partir de agora, não é? Portanto, não acredito que existam novos grandes financiamentos da China para resolver o problema da dívida atual, quer dizer, pagar a dívida com mais dívida. Neste caso seria da China para pagar dívidas a outros países. Isso penso que não vai acontecer. As notícias que estão saindo agora é que o reforço da cooperação tem 3 ou 4 áreas. Uma é a área militar, concretamente, com reforço de equipamentos militares, formação militar e treino e fornecimento de material de guerra. Outro é na área das zonas económicas, onde a China pensa fazer algum tipo de investimento, sobretudo na indústria transformadora, beneficiando dos benefícios que tem uma zona económica, e depois também a possibilidade da China participar aqui com um conjunto de ações de cooperação, sobretudo na área da agricultura, infraestrutura, não sei qual é, há uma terceira que não me recordo muito bem. Portanto, outro elemento é que a China irá, pelo que as informações que chegam, irá responsabilizar-se pela manutenção, gestão e exploração da Proíndicos e da própria Ematum, não é? Com novas tecnologias, com a recuperação dos barcos que não estavam tecnologicamente preparados, com formação de pessoas, incluindo com a gestão da própria frota, não é? Isso significa que se nós não temos capacidade para gerir isto, nem tecnológico, nem de quadros, nem de conhecimento de todas as cadeias de valor que implica este tipo de produtos, então vamos entregar a alguém que saiba, não é? Portanto, não acredito que, neste caso, a opção China seja a solução dos grandes problemas que tem Moçambique, a curto e médio prazo. Todas essas medidas não são de resposta imediata. Pelo contrário, até porque a China não está tão bem assim. Pelo contrário, exatamente pelo contrário, existe a principal pilar, pelo menos aquela que aparece em primeiro lugar nos comunicados e nas notícias internacionais, é a componente militar. Portanto, não sei que tipo de contributo para a economia desse tipo de endividamentos e esse tipo de cooperação pode acrescentar à recuperação económica e financeira do país. Penso que nada, pelo contrário, agrava. E, por outro lado, também sabe-se que, como estava a referir, que a própria China está num processo de recessão económica, onde situações financeiras não existem devido à grande capacidade de recursos financeiros que eles têm na China e em grandes investimentos fora, inclusive de dívidas públicas de grandes economias, como por exemplo a economia norte-americana. Uma parte significativa da dívida pública americana está comprada pela China, e portanto essa capacidade financeira externa e interna a China tem, não é? Agora, também a China
naturalmente opera comercialmente, opera economicamente, também conhece quais são os riscos que a economia moçambicana tem e não é porque tem cooperação há muitos anos, há muitos outros países ocidentais que têm a cooperação com Moçambique há tanto ou mais tempo que a China e não é por isso que os aspectos atuais da política real e da economia real e dos riscos neste momento atravessamos no mundo e neste caso Moçambique, que essa tradição de cooperação, essa chamada economia dos afetos vai alterar aquilo que é o realismo político e económico atual. Não é? Portanto, eu penso que não é uma visita que não podemos esperar tanto dela a curto e médio prazo, talvez a longo prazo, e queria apenas sublinhar uma coisa. Uma estratégia chinesa a longo prazo. Eu conheço um alto responsável moçambicano que se encontrou com um alto responsável chinês 3, 4 anos atrás e esse chinês disse para o moçambicano o seguinte: a China vai industrializar a África nos próximos 100 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a China, neste processo de modernização da sua indústria poluente, vai exportar para a África toda a indústria que produz bens de consumo de massa, portanto bens quase que indiferenciados, para abastecimento de um potencial mercado futuro africano de renda média e baixa e vai concentrar na China aquilo que é a indústria altamente competitiva, tecnologicamente mais avançada, para assim a economia chinesa cada vez mais competir no mercado internacional. E esse processo já iniciou na China com uma grande modernização do seu tecido industrial, exatamente para fazer face às novas elementos de competitividade internacional, não só de preço, de qualidade, mas também as questões de natureza ambiental, e vai exportar esse tipo de indústrias para a África, aproveitando a mão de obra barata e estando mais próximo do mercado consumidor, pensando também que na Europa poderá ainda continuar algum mercado consumidor de renda baixa. Toda essa estratégia chinesa não está desligada dos investimentos que hoje faz a China em Angola, no Congo, no Sudão, que são os 3 países onde a China mais investimento tem em África, e Moçambique não penso que seja dos países de maior atratividade para a China, porque a China tinha aqui o negócio da madeira, penso que a madeira está terminando, infelizmente, tem algumas minas por aí, mas não são coisas de grande relevo. Na agricultura, alguns elementos, algumas iniciativas na área da agricultura estão a falhar. A área do gás e do petróleo, penso que a China não tem, mas não é a componente principal face à presença das companhias americanas e italianas, e não vejo mais o que é que a China tem em Moçambique. Portanto, os interesses económicos em Moçambique hoje, comparativamente com outros países africanos, é bastante reduzido, não é? Muito bem. Fátima, quero ouvir a sua opinião. Como é que vê esta viagem do Presidente da República? É verdade que é feita num momento difícil e a China pode ser uma janela? A China pode ser uma janela. Aliás, uma coisa que torna a China atrativa é o fato de ter as taxas de juros relativamente mais baixas que as taxas de juros do mercado. E é isto que faz com que muitos países se sintam tentados a ir lá buscar, e o fato de o chinês não ter muito esta tendência de intromissão, digamos assim, nas questões de governação dos países. É esta percepção que se tem. Portanto, no sentido de que o investimento chinês é muito mais fácil, as relações com a China são muito mais liberais que as relações com o Ocidente. Como foi dito muito bem, e o próprio Presidente fez questão de esclarecer antes de partir para a China e durante uma visita de trabalho que fez a Cabo Delgado, que essa visita foi marcada com bastante antecedência. Isto para dizer que é uma coincidência que esta visita esteja a acontecer no momento em que estamos em crise, mas obviamente eu tenho certeza absoluta que ainda que não se fale abertamente, mas a portas fechadas ou em algum momento vão abordar a situação da crise que Moçambique está a enfrentar. E é óbvio que seria
um contrassenso para a própria China passar por cima das decisões ou da situação que ocorre, dizer, bom, já que os outros decidiram atirar a toalha ao chão, nós vamos ser os salvadores da pátria. E penso que há de ser um contrassenso, porque como todos nós sabemos, inclusive Moçambique também é membro do FMI, então estaria a dar um descompasso e estaria até a corroborar com a corrupção. Porque, neste caso em concreto, a situação em que nós nos encontramos hoje é um pouco uma situação de corrupção, sobretudo se formos a olhar as próprias nuances envolvidas a este projeto. Eu penso que a China está a tentar, ao nível internacional, se tornar um parceiro credível. Se lembra, a China é bastante criticada por causa das violações dos direitos humanos, é bastante criticada por não ter altos índices de boa governação. Então, continuar a apoiar um país membro de uma iniciativa de transparência da indústria extrativa. Quer dizer, embora esta iniciativa seja transparência na indústria extrativa, pressupõe-se que o princípio de transparência é global e não setorializado. Portanto, eu penso que a China não há de, embora haja especulações de que bom, o governo há de buscar alternativas aos ocidentais, na China, mas eu creio que a China não há de querer manchar a sua história com uma situação dessas. Mas é importante também lembrar que o governo moçambicano tem dívida também em relação à própria China. E imagine num contexto em que temos essas dívidas comerciais e a China não sabemos quais são os termos dessas dívidas, e Moçambique tem que honrar com os seus compromissos para com a China. Se calhar não está a ser isto dito, mas pode ser que a portas fechadas esteja a ser negociada a possibilidade de o pagamento da dívida de Moçambique para com a China ser um pouco mais aliviado. Até porque é preciso saber quando é que se começa a pagar a dívida com a ponte, dívida com a circular de Maputo. Com aquele hotel que está no recinto do Centro de Conferências João Quixissano, só para citar alguns exemplos. Até a linha de 600 quilómetros de Tete, Nampula, Quilmane-Nampula, portanto, seguindo a sequência, que foi construída também com financiamento chinês. Portanto, há muito dinheiro que devemos à China. É por isso que o nosso nível, o nosso endividamento é bastante alto. Estamos a falar de 11 bilhões de dólares. E isso é dinheiro que veio de algum lugar. E no ano passado, durante a Cimeira China-África, o presidente da República reuniu-se com Xi Jinping e uma das grandes notícias que o presidente da República trouxe no final da visita foi que das negociações ou das discussões ou conversações que teve com seu homólogo foi o perdão da dívida de Moçambique para os juros que não tinham sido... dos juros que não venceram até 2015. Então, penso que, se calhar, o governo esteja a aproveitar esta janela também para ver se alivia, porque realmente o fardo ou o peso do serviço da dívida é muito alto e estas dívidas comerciais já vieram exacerbar a situação ainda mais. Muito bem, vamos ter mesmo que terminar o nosso programa por aqui. Resta-me agradecer a presença do professor João Mosca e também da Fátima Mimbirque, investigadora do CIP. Caro telespectador, discutimos 3 principais assuntos: a explicação do Ministro da Economia e Finanças sobre a dívida, a segunda comissão, que é a Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, a visita do Presidente da República à China e as dificuldades na indústria extrativa. Assim que nos acompanhou, até a próxima quinta-feira.